Sou a Priscila Fiorelli, sou médica geriatra integrativa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oncogeriatria, como que pode ter a saúde integral mesmo na presença de doença. Geriatria é uma especialidade com uma visão ampla e mesmo dentro da oncogeriatria é possível a gente ver o paciente como um todo. Então hoje a gente vai falar com a doutora Paola. Chegou aqui? Deu certo. Tudo bem? Tudo. Tá ouvindo? Vendo direitinho? Tô ouvindo e vendo. Tá conseguindo me ouvir? Aham. Tá ótimo. Obrigada. Paola, minha amiga, desde que a gente fez um estágio de clínica médica junto, né? Daí depois a gente foi se reencontrar na residência de geriatria, que a gente acabou fazendo junto. E daí agora você tá fazendo a oncogeriatria, né? Isso. Quer contar um pouquinho? Então, Como é que é? como foi? É verdade, a gente foi se encontrando, né, Pri? Foi muito bom conviver com você aqueles 6 meses de enfermaria, os 2 anos da geriatria. E agora eu tô nessa nova etapa aí no Fellow, lá no ICESP. Ainda tô dentro do ambiente do HC, mas agora focada em uma outra área, né? Mudando um pouquinho da geriatria. Sabe que quando eu fiz a clínica médica, um dos estágios que eu mais gostei foi quando passou no ICESP, lá no Instituto do Câncer, de paliativo. Eu ainda não sabia exatamente por que eu tinha gostado, né? Eu pensava que talvez pudesse ser por conta do paliativo, mas aí eu acabei descobrindo como que, na verdade, era por ter essa visão do paciente como um todo, e a gente sabe que dentro da oncologia uma área pioneira para a medicina integrativa. E eu conheci a medicina integrativa justamente quando eu estava num estágio de UTI, vendo um paciente com uma doença oncológica avançada. E ficou aquela discussão entre os médicos e os familiares de o que podia fazer, o que mais podia fazer. E aí foi dentro do livro de oncogeriatria que daí eu acabei vendo a abordagem de medicina integrativa. E eu falo isso porque a oncogeriatria parece que junta tudo que a gente tem dentro de especialidade, né, de oncologia, mas ao mesmo tempo também de geriatria. Sim. E acaba tendo essa visão aí como um todo. Então, para quem tiver dúvidas, perguntas, pode colocar aí no chat, mas queria que você começasse falando, talvez nem todo mundo ouviu falar ou sabe o que é o oncogeriatra. Então, me fala um pouquinho o que é a oncogeriatria, afinal. É oncologia, é geriatria, o que Exatamente. é? A oncogeriatria, ela não foi desenvolvida nem criada para ser uma subespecialidade, né? Na verdade, a oncogeriatria ela é uma área de atuação do oncologista e do geriatra, e o hematologista que faz doença oncológica também. Então, ela é para ser um local de integração, né? Como você falou, a oncologia e a geriatria são áreas da medicina que necessitam muito da multidisciplinaridade para a gente conseguir oferecer o melhor tratamento para o paciente. E a ideia da oncogeriatria é extrapolar a multidisciplinaridade e fazer algo que a gente chama de interdisciplinaridade. É fazer com que essas duas áreas médicas se conversem entre si para possibilitar para aquele idoso
um melhor tratamento oncológico, né? Então, o oncogeriatra, sendo ele o geriatra, ele não vai prescrever o tratamento oncológico. Então, o geriatra, ele não vai, mesmo dentro do ICESP, né? Não é a gente que vai prescrever quimioterapia, não é a gente que vai indicar cirurgia ou uma radioterapia. A ideia do geriatra é fazer parte do tratamento, fazendo com que a idade cronológica não seja simplesmente o marcador para falar essa pessoa vai ser tratada, essa pessoa não vai ser tratada. Então, o oncogeriatra ele faz uma avaliação ampla daquele paciente, sendo ele idoso, e a idade deixa de ser o aspecto central para determinar qual é o tipo de tratamento que ele vai ter condições e pode receber. Então, a ideia da oncogeriatria é isso, é ser aquele espaço que integra mais de uma equipe médica e, com certeza, uma equipe multidisciplinar que vai precisar atuar junto para conseguir fazer com que aquele paciente idoso passe por todo o tratamento da melhor maneira possível. A gente, como geriatra, sabe que idoso não é só idade, né? Sim. Porque, na verdade, pode ter uma pessoa de 60 anos muito frágil e uma pessoa de 95 anos super ativa. Exato. Então, saber lidar além dos números de idade é uma coisa muito importante. E não sei se você tem essa impressão também, tem vários colegas que às vezes, né, não são geriatras e começam a atender idosos e às vezes se assustam, né? Porque falam, não sei o que pode fazer, né? E daí o quanto que medicamento será que pode dar algum efeito, que não pode dar, né? Então, como é que se dá essa, né? Você falou bastante sobre interdisciplinaridade, então como é que se dá essa relação com os outros profissionais? Idealmente, todo idoso com um diagnóstico de doença oncológica deveria passar por uma avaliação geriátrica antes mesmo de iniciar o tratamento, né? E aí a gente usa muito a palavra ampla, porque a avaliação geriátrica é isso mesmo, né? Ela é ampla. Ela não é só uma anamnese, né, que é a conversa para saber sintomas e queixas mais ativas, mas a gente faz um processo de investigação para saber o que aquele idoso tem de potencial de fragilidade, né? Então, quais são aqueles pontos em relação à funcionalidade, independência, a parte do humor, questões sensoriais, questões de suporte social, e porque tudo isso pode interferir no tratamento oncológico. Então, a ideia é que exista uma avaliação geriátrica ampla, né? Uma avaliação que vá definir o perfil daquele paciente para fazer com que a gente conheça o pré-tratamento, proponha intervenções iniciais que podem até mesmo ser intervenções muito pontuais, mas que vão melhorar a qualidade de vida daquele paciente, e que esses fatores que são possíveis de serem identificados logo na primeira avaliação não sejam impeditivos para o paciente conseguir iniciar o tratamento oncológico, e mais ainda, não sejam fatores que vão fazer com que se interrompa o tratamento, né? Porque o tratamento oncológico, isso acho que é uma coisa de conhecimento comum, né? Tem vários tipos de toxicidade, então a gente tem sempre uma imagem de pessoas que estão passando por tratamento oncológico que tem sintomas gastrointestinais, de tipo náusea, vômito, aquela ideia da pessoa sem cabelo. Então, essas toxicidades, elas podem ser maiores na população idosa, né? Então, identificar riscos para que isso possa acontecer, propor ajustes, né? Não definir, mas propor ajustes de doses para aquele tratamento, propor o início com uma dose um pouquinho mais baixa e avaliar como é que ele vai evoluir. Então, essa é a ideia dessa avaliação da geriátrica, antes que se estabeleçam toxicidades, antes que se estabeleça talvez ter que parar o tratamento no meio do caminho. Então, a ideia da avaliação geriátrica não é impedir que esse paciente avance no tratamento oncológico, né? É fazer um mapeamento daqueles pontos que são mais frágeis e que a gente, como uma equipe auxiliar, possa auxiliar o oncologista, né? E o paciente a passar por isso da melhor forma possível. Eu acho que é legal isso porque é importante a gente saber que é ótimo a gente ter especialidades
né? A oncologia, que sabe prescrever muito bem qual que seria o tratamento adequado da quimioterapia, né? Ou se alguém indica, né, como para o radioterapeuta também, ou cirurgião. E cada uma dessas especialidades precisa realmente ter esse olhar de saber exatamente como que é a medicação e como que é aquele tratamento e o que acaba funcionando mais ou menos. E aí, o interessante é que o geriatra acaba entrando justamente nesse meio campo, né, do que você falou, de adequar aquilo que tem, que se sabe nos estudos, nos protocolos, ou mesmo na experiência dos próprios profissionais de oncologia, cirurgia, e direcionar para aquele paciente, né? Porque não é porque uma dose, por exemplo, de quimioterapia é dada X, que você tem que dar essa dose. Às vezes a gente precisa adequar para pensar nos riscos e benefícios, fazer o balanço dos riscos e benefícios para tentar deixar o melhor tratamento possível, né? Então, eu acho que é muito legal isso, né? Que é uma das coisas que eu mais gosto da geriatria, né? Eu, na verdade, até fui fazer a geriatria por isso, assim, esse olhar de conseguir individualizar as coisas, né? Para você ver o que é importante para a pessoa, o que ela está conseguindo fazer no momento, e daí quais que são os efeitos do tratamento, daí vai lá, junta as coisas dos dois lados e mistura, né? Pode falar. A Lilian falou aqui, a onco é uma situação extrema do contato com a morte, mesmo que o desfecho não seja ele. É quando damos prioridade ao mais importante, não só os autocuidados, como desfrutar os pequenos momentos. E isso é uma coisa também bem importante da gente falar, né? Dentro da medicina, não só na oncologia, a busca pela cura é uma coisa que instiga os estudantes, instiga as pessoas durante todo o processo aí de aprendizado, de aprimoramento. Dentro da oncogeriatria, além da gente buscar tempo de sobrevida, e não que isso não seja importante, porque existem muitos tumores que o tratamento, né, vai fazer com que aquela sobrevida aumente de forma considerável. O que a gente busca é qualidade de vida dentro do paciente oncológico idoso, né? E para o paciente oncológico idoso, a qualidade de vida, ela vai além desses anos a mais, né? Ela tem a ver com os efeitos que aquela doença já está causando nele. Então, o idoso que está com câncer e sintomático por conta do câncer, ele vai querer um tratamento, ele vai precisar de um tratamento, porque esse tratamento vai melhorar a qualidade de vida dele, né? E aquele idoso que está com uma doença, entre aspas, silenciosa, ele não está sintomático, o quanto vai ser benéfico para ele a gente entrar com doses altíssimas de tratamento ou propor uma cirurgia invasiva com efeitos estéticos ou efeitos funcionais radicais, né? Será que aquilo vai funcionar para ele? Então, aí também está o papel de individualizar, né? A qualidade de vida como um todo, você mais do que eu pode falar sobre isso, né, Pri? Ela é composta por satisfação em todas as áreas, né? Familiar, amorosa, sentimental, mas dentro da saúde, principalmente no paciente oncológico, não existem muitos estudos, mas os poucos estudos que tem falam muito sobre os danos funcionais secundários à doença oncológica e aqueles danos funcionais secundários ao tratamento, né? Então, o que pesa mais para aquela pessoa, né? Qual é o suporte que ela tem para passar por outro? Será que ela vai ter um suporte social para fazer com que ela vá 30 dias seguidos para uma radioterapia numa cidade que fica, sei lá, 4 horas de distância da cidade dela, né? Será que ela vai ter alguém que vai acompanhar ela para pegar alguém que vai levar ela para o centro de infusão? E ao passo que se a gente não fizer nada para ela ter essa doença progredindo de
de forma silenciosa até o momento em que ela desponte com muito importante. Então aí tá esse papel de individualizar o paciente e conhecer de forma mais profunda através dessa avaliação clínica feita pelo geriatra, possibilita também saber quais são esses valores do paciente, né? O que ele considera qualidade de vida. Acho que travou. Paola, você tá ouvindo? Voltou agora. Não, mas é isso mesmo, né? A gente tentar ver porque são várias doenças e existe tratamento de câncer que pode ser, por exemplo, uma medicação que toma pela boca, e pode ser até a quimioterapia que precisa tomar na veia e que pode ou não ter efeito de... As pessoas sabem mais de cair cabelo, mas tem muitos outros, né? E também de, às vezes, náusea, outros sintomas que podem afetar na qualidade de vida e o como é importante isso de conseguir tanto adequar o tratamento oncológico para ter um melhor benefício de cura no sentido da doença e de cura no sentido mais amplo, né, que é o do bem-estar, né, que é essa parte do autocuidado também, que você até falou da vida, não só da parte física, mas emocional, espiritual, né, e familiar, relacionamentos, né, tudo isso acaba sendo importante. E quando a gente discute o que é importante também para cada um, que é diferente, às vezes a gente acaba pensando e pré-julgando, às vezes, o que o outro gostaria, mas às vezes não é isso que é importante realmente para ele. Então, a gente saber o que cada uma das pessoas valoriza, se às vezes a pessoa fala, não importa, eu quero ficar o máximo de tempo possível, nem que eu não consiga falar, nem que eu não consiga andar. Então, às vezes tem gente que fala assim, não, para mim é muito importante eu ter algum contato, se em algum momento ficar inconsciente. Então, todas essas questões acabam vindo à tona mesmo para conversar, né, sobre isso. Aí a Lilian falou também, né, temos muito que aprender com essa abordagem, né, com certeza, eu acho que ninguém aqui sabe tudo, eu acho que a ideia até que falou de interdisciplinariedade é porque ninguém é dono da verdade, né, nenhum dos médicos, fisioterapeuta, nutricionista, o paciente, né, juntando o que cada um tem para oferecer, que acaba conseguindo fazer um tratamento mais adequado. E aí ela falou, vocês acreditam na cura do câncer sem o uso de medicamentos tradicionais? São visões diferentes da mesma situação, né? Não. E aí, até... a ideia da oncogeriatria pegou pelo gancho. Não é ser... Hã? Não, a ideia da oncogeriatria foi o que a gente falou, né? Não é propor tratamentos para aquelas outras como o oncológico em si e a cura do câncer, né? Da forma como a gente entende hoje, porque as questões sobre cura de câncer também. O câncer é uma doença que faz com que a gente estude muito, porque muda muita coisa, né? O câncer é uma doença que, em muitos casos, é considerada hoje em dia uma doença crônica, né? Antigamente, câncer era sempre uma doença agressiva, que evoluía de forma rápida e a pessoa falecia em pouco tempo, né? Hoje em dia, com os tratamentos que são paliativos, né, eles não são curativos, essas pessoas podem sobreviver anos e anos tomando medicações, às vezes, em casa, um comprimido todos os dias,
ou uma injeção uma vez por mês. E nos nossos pacientes a gente vê muito isso, né? Câncer de mama, câncer de próstata, são exemplos de doenças que antigamente eram muito agressivas, conhecimento sobre o tratamento, e hoje em dia a gente já pode considerar em alguns casos até não tem mais doença fora mas que estão controladas com medicação. E aí o papel do oncogeriatra, que está controlando a doença, ela pode trazer outros efeitos colaterais que podem prejudicar a qualidade de vida, né? Então, alteração na formação óssea, né? O idoso já tem uma diminuição de massa óssea por conta da idade, e esses medicamentos podem fazer com que diminua ainda mais, levando a um risco de uma queda com fratura, e uma fratura que vai perder funcionalidade. Então, ele está segurando a doença oncológica, aquela doença oncológica não está mais progredindo de forma agressiva, mas ele vai ter uma queda, uma fratura, e a qualidade de vida dele despenca nesse ponto, né? Então, essas interferências também no paciente que está em tratamento prolongado, e não só naquele momento mais agudo de decisão terapêutica inicial, também é muito importante. Depois só checa um pouquinho sua internet, porque às vezes dá umas puladas, né? Então, mas não sei se as outras pessoas aconteceu isso também, mas às vezes deu uma travada, mas deu para ouvir, deu para pegar o que estava falando. Travando? E não é só voltado para a cura no sentido de tirar e parar de ter a doença. Todo tipo de tratamento de câncer, seja ele o que for, mesmo cirurgia, mesmo quimioterapia, pode ser para cura no sentido de realmente erradicar e tirar a doença, mas também pode ser paliativo. Paliativo, como você disse, não quer dizer necessariamente que está no final de vida. Muitas vezes o paciente pode viver anos, como você disse. Então, por conta disso, o tratamento paliativo, ele na verdade é conjunto em todo momento. Na verdade, qualquer pessoa que tem uma doença ameaçadora de vida pode ter um tratamento paliativo, mesmo que ela tenha uma cura da doença eventualmente. Porque esse cuidado de fazer de qualidade de vida, de conseguir ter o que é realmente importante para a pessoa, é um dos focos do paliativo também. Sim. Além de tratamento de sintoma, que acaba tendo tanto sintomas por conta do câncer, ou sintomas por conta de outras doenças que o paciente tem também, o paciente idoso, né, que acaba tendo várias doenças juntos, né, como você falou também, ou então de outras intercorrências que podem acontecer no meio do caminho, né, afinal, o paciente idoso com câncer também pode ter uma pneumonia que faz o tratamento melhor e depois volta, então tudo isso acaba entrando no meio do caminho. E por isso que é tão importante a gente ter o direcionamento, né, do qual que é o motivo do tratamento. E ter isso muito bem alinhado, né, com o paciente. O que está se buscando com isso? Seja com um tratamento convencional, ou seja mesmo com tratamentos que não são tradicionais. Porque uma vez que a gente usa, por exemplo, medicina integrativa, que seja acupuntura, por exemplo. Qual que é o objetivo de usar a acupuntura no paciente com câncer? É curar o câncer no sentido de tirar o câncer? Não, para aliviar sintomas, que pode ser para náusea, para ansiedade, para dor ou qualquer outra coisa. Como é que você vê essa relação de conversar com o paciente, família, sobre esse alinhamento aí de expectativas? Como é que funciona isso? Primeiro, eu acho que é super importante
alinhar. Tá alinhado com as equipes, eu acho que a gente, nesse trabalho multi-interdisciplinar, a gente tem que passar uma visão de equipe mesmo, né? Então, entender o que passou na cabeça do oncologista quando propôs aquele tratamento, ou na cabeça do cirurgião quando propôs aquela cirurgia, ver qual foi o objetivo daquele outro profissional quando propôs o tratamento, e aí conversar com a família e entender o que eles compreenderam disso, né? Saber o que ficou daquela explicação inicial, isso é muito importante, né? E tentar conduzir a família e o paciente para conseguir tratar, porque existe uma coisa também que a gente percebe muito, né? O câncer, por ter todo esse estigma, ele vira o foco da família e do paciente na saúde. Então, ele esquece das outras doenças dele, a não ser que a hipertensão, ele esteja com um pico hipertensivo, que não deixa ir à cirurgia, por exemplo, né? Aí ele vai pensar sobre aquilo. Mas, se não, o que a família tende muito é focar todos os sintomas na doença oncológica, a focar toda aquela gana de ir atrás de tratamento. Não é fácil, principalmente no SUS, né? Então, buscar tanto a cura ou o tratamento para aquela doença oncológica que as outras comorbidades clínicas ficam deixadas de lado. Então, não é raro a gente pegar um paciente respiratório e com outros sintomas de doenças neurológicas que poderiam ter sido tratadas antes, descompensados de outras doenças como diabetes, como hipertensão, e que não é porque a família e o paciente foram displicentes com a própria saúde, é que muitas vezes eles focaram tanto na doença oncológica que esqueceram de olhar para essas outras questões. Então isso também é um papel muito importante nosso, né? Não é perder o foco da doença oncológica, é tirar o foco da doença oncológica e colocar o foco no paciente, né? A doença oncológica tá lá nele, né? A gente vai tratar ele, a doença oncológica e todas as outras coisas que estão ali junto, porque se a gente ligar o holofote só na doença oncológica, o paciente fica de lado. Então, eu acho que esse é um papel super importante da geriatria, né? Alinhar as expectativas com relação às possibilidades terapêuticas da doença oncológica e deixar o paciente no foco. O paciente, o familiar, o cuidador, saber quais são as necessidades dessas pessoas também, né, que estão acompanhando o paciente, quais são as possibilidades que elas têm também de auxiliar. Então, eu acho que esse é a parte que eu acho bonita, né? Essa questão de trabalhar em conjunto, para mim, é o que me agrada na medicina no geral, né? E dentro da oncogeriatria, é isso que a gente faz, eu acho, de melhor. Assim, a gente consegue conversar com essas outras equipes, conversar com o paciente e focar, lembrar de focar naquele ser humano que está ali na nossa frente, né? E com toda a sua complexidade, que foi o que você falou. O idoso, raramente vai ter só uma doença, né? Vai ter só a doença oncológica. É possível? É. Mas raramente vai ser isso. E aí, mesmo tendo só a doença oncológica, muitos aspectos são importantes da gente olhar. Avaliar a nutrição, avaliar o humor. Será que o tratamento da doença oncológica não afetou o humor, o sono? E isso vai contribuir com a vontade dele de ir para o hospital para tratar, com a vontade dele de ser aderente a tomada de medicações for acontecer em casa. Então, eu acho que isso que é a grande sacria participar desse processo, né? É focar no paciente. Isso daí é uma verdadeira arte, né? E isso daí é interessante também, porque a geriatria, às vezes as pessoas acham a geriatria é que cuida de idoso. Na verdade, eu acho que a geriatria é que cuida de tudo, né? Esse olhar realmente amplo, no sentido, na hora que você está tratando um idoso com câncer, como você falou, o tratamento está na pessoa, na família, no cuidador. Então, quer dizer, é uma abordagem mais ampla, porque a gente tem que pensar todas as repercussões que pode dar, não só para a pessoa, né, enfim, mas também como que vai ser o cuidado, né? Tem pacientes que são fit, né, que conseguem se cuidar e às vezes vão começar a precisar de um cuidado, ou pacientes que já
demandam, às vezes tem doenças, até demência, né? Até doenças que precisam de cuidador, às vezes até 24 horas. E quando tem o tratamento de câncer, quais as outras coisas que vão aparecer, né? Sim. Aí a Thalia falou, ver o idoso de forma integral e cuidar da família em conjunto. Acho muito legal o acolhimento dos cuidadores. O que a Pri ensina sobre autobondade tem grande papel nisso. Com certeza, eu gosto disso porque às vezes as pessoas esperam que o tratamento é só do paciente. Mas quando a gente cuida de quem cuida, potencializa muito mais. Então, essa Sim. questão de... Até ela falou a questão de autobondade, e eu acho bem interessante isso, porque a família se cobra, e os cuidadores se cobram, e às vezes eles não dão conta, e acaba sobrecarregando. E além da parte física, a emocional. Eu gosto de lembrar sempre do filme do Divertidamente, que tem aqueles bichinhos que ficam na cabeça. Sim. E daí fala que quando tem uma notícia ruim, por exemplo, você vai conversar, alinhar as expectativas sobre o tratamento e falar sobre câncer. E câncer é uma palavra que muitas pessoas não conseguem nem falar. E quando você fala isso, o que fica dentro daquela pessoa? Fica imaginando aqueles bonequinhos de lá, né, fica correndo para lá e para cá, e às vezes a gente querendo alinhar as expectativas, mas o momento daquela pessoa ainda não tá, por exemplo, para tomar uma decisão. Então, isso que você falou de ver a pessoa e às vezes saber que aquela não é a hora de talvez conversar aquilo. Ou talvez com outra pessoa da família precise ter um apoio maior, né? Que talvez não dá notícia sozinho, né? Como é que você vê essa parte de comunicação? Você ouviu aí? Travou de novo. Ouvi, travou só o finalzinho. Eu gosto muito de falar sobre cuidador, foi uma das coisas que eu estudei bastante durante a geriatria, né? E existe muito de sobrecarga do cuidador, muito estudo, né? Porque isso atrapalha, entre aspas, né? Mas muda o cuidado que é oferecido ao paciente, o cuidador que não está entendendo o processo, que não sabe quais são os próximos passos, ele sofre muito, né? E o sofrimento dele, ele é físico, como você falou, né? Extenuante, cuidar de alguém da parte física, quando aquela pessoa tem algum grau de dependência. Extenuante psiquicamente, né? A pessoa sofre. E existe uma linha de investigação do cuidador do paciente oncológico também, né? Além do cuidador do idoso, que é algo que a gente estuda dentro da geriatria, existe muita investigação do cuidador do paciente oncológico também, de sobrecarga e estresse. Então, que isso aumenta idas desse paciente ao pronto-socorro, aumenta o número de internações, exatamente porque aquela pessoa que está 24 horas com um paciente... ela precisa ter suas demandas atendidas também, né? Então, o geriatra, ele é o médico que atende mais de um paciente por vez, né? Eu falo, foi o que eu falei já uma vez, o cuidador é o paciente oculto, é aquela pessoa que tá lá, às vezes deixada de lado, mas ela é uma peça fundamental, tanto para o idoso que é super funcional, mas que no tratamento de uma doença que pode debilitar muito a pessoa, ele vai precisar de um auxílio, seja para alguém que vai dirigir ou que vai acompanhar ele no transporte público, né? Então, não é que todo idoso vai precisar de um cuidador durante o tratamento oncológico, né? Mas na grande maioria das vezes, a pessoa vai precisar de um suporte, seja isso mesmo, para ir pegar a medicação, para acompanhar durante o tratamento. Então, é muito importante falar com o cuidador.
Eu acho que todas as equipes médicas tendem a fazer isso dentro da oncologia. As equipes multidisciplinares também. A nutrição vai precisar saber quem é que está cozinhando para aquela pessoa. A fisioterapia vai precisar saber quem é que está dando suporte para uma transferência, que é aquela, né, andar dentro de casa, quem é que consegue auxiliar nessa mobilidade. Mas a gente tem um treinamento especial para isso, né? Eu acho que isso é bem importante. E seu trabalho de conclusão de curso foi sobre cuidador, né? Foi! E quando eu fiz o meu eletivo lá na Medicina Integrativa, né? No Einstein, com uma equipe muito linda que você me propiciou a oportunidade de conhecer. E eu fiz uma apresentação para eles focada nisso, né? No cuidador do paciente oncológico, nas variâncias que existem do cuidador do paciente oncológico pediátrico, do adulto, e tem muito pouca evidência do cuidador do paciente oncológico idoso, né? Porque a gente está somando algumas situações de estresse, mas que existe mesmo, já existem algumas linhas de pesquisa assim. E o importante é saber isso, não é só para cuidar dessa outra pessoa que está envolvida no processo, é para melhorar o tratamento do paciente, né? Uhum. Menina, tenho muito orgulho de você, menina. Ah! Menina, como vê. Obrigada, menina. Meninas, podem colocar aí se quiser perguntar alguma coisa, a Paula responde. Tentaremos. Eu acho que uma coisa que também que é importante a gente falar dentro da oncogeriatria é qual o momento, né, de procurar o oncogeriatra. Então, dentro lá existem alguns serviços bem estruturados no sistema privado, que falam que tem uma pré-triagem para avaliação de fragilidade no paciente idoso, muitas vezes feito pela equipe de enfermagem, não necessariamente por uma equipe médica, e que aí sugere o encaminhamento pro geriatra a critério da equipe. Isso é algo que funciona nos serviços privados aqui em São Paulo, pelo menos, não sei dizer como isso funciona fora. Dentro do serviço público, o ICESP é um gigante, então existe lá dentro um acompanhamento específico para o idoso com mais de 80 anos, que vai ter um pré-operatório especial, diferente do pré-operatório só com anestesista, que é o usual para pessoas abaixo de 80 anos. E o encaminhamento a pedido dos médicos, né? Seja para auxiliar na decisão terapêutica, que é isso. O oncologista olha para aquele paciente, olha a idade, olha para o perfil dele e ele, de repente, pensa, acho que esse paciente não se encaixa perfeitamente naqueles protocolos que foram estudados e medidos, né? Porque todo tratamento oncológico, assim como dentro da cardiologia, algumas outras áreas da medicina, é muito protocolar, né? Os pacientes que entram nos estudos são ultra selecionados, porque o que eles querem enxergar é qual é o poder da droga de aumentar a sobrevida, né? Aumentar tempo de vida, qual é o poder da droga de trazer efeitos colaterais. E aí esses pacientes que são muito mais velhos ou que têm muitas outras doenças, entre aspas, sujam a droga, né? Então, poxa, será que foi interferência da idade? Será que foi interferência das outras doenças que levaram a aumentar a toxicidade? Então, o paciente idoso, apesar de 50% de todos os cânceres acontecerem nas pessoas com mais de 60 anos, eles não têm uma amostra super representativa, pelo menos até agora. Tem sido um movimento dos últimos 10 anos de incluir a população idosa, mas até então esse paciente ele não era incluído nesses grandes estudos, né? Então, o oncologista ele olha para aquele paciente, ele acredita que por algum motivo ele não se encaixa perfeitamente no perfil do protocolo lá que está comprovado que a droga funciona. Então ele encaminha esse paciente para uma decisão terapêutica, que é isso, essa avaliação geriátrica, que vai olhar o paciente como um todo, fazer ponderações sobre as propostas de tratamento que já foram lá anunciadas. Então, normalmente o oncologista encaminha o paciente para a gente, proposta de quimioterapia, proposta de cirurgia, e aí ele descreve qual é a cirurgia, porque a gente precisa saber se é uma cirurgia de 30 minutos, que é para tirar um tumor de pele, um câncer de pele pequenininho, ou se é uma cirurgia que vai precisar de um retalho, uma cirurgia mais prolongada, né? Então, ele fala pra gente o que ele espera e a gente diz o que a gente acredita que aquele paciente tenha potencial de conseguir passar, né? Então, esse é um momento importante. O oncogeriatra auxiliando nessa decisão terapêutica junto com as outras equipes. Durante o tratamento, então,
se por algum motivo, durante o tratamento, outras doenças descompensaram. Então, existem remédios que pioram o controle do diabetes, existem remédios que pioram o controle da hipertensão. Então, se durante o tratamento aconteceu isso, o oncogeriatra ele pode iniciar esse acompanhamento até esse momento. E depois, eu já tive a doença oncológica, eu passei pela doença oncológica, sobrevivi ou estou sobrevivendo não livre de doença, mas tomando algum tipo de medicação. Nesse momento, o oncogeriatra ele também entra, né? Ele vai fazer esse acompanhamento no pós, reconhecendo os efeitos colaterais das drogas que o paciente já recebeu, reconhecendo os efeitos colaterais das drogas que ele atualmente recebe e adequando o controle das outras doenças para isso. Então, acho que são esses momentos aí que o oncogeriatra atua super bem. Isso daí é legal porque a oncogeriatria tem uma parte que você precisa de muito contato com o paciente, mas ao mesmo tempo você também precisa saber muito as teorias e os protocolos. E a decisão, né, que você fala, a decisão terapêutica no final, acaba sendo uma mistura desses dois, da gente conseguir juntar os dados objetivos e subjetivos. E Sim. Aí a Natália até falou aqui, até na hora de avaliar índices prognósticos, ninguém melhor que um oncogeriatra para interpretar. Porque Sim. Existem, né, protocolos dentro, né, numéricos, de saber qual que é a probabilidade de ter uma complicação, ou mesmo aumentar o risco de vida, ou outras coisas assim, mas o número por si só, ele não dá a resposta se deve ou não fazer. Sim. Isso que eu acho que é uma grande questão que máquinas ou computadores até agora não vejo como substituir, pelo menos essa parte de médico, de conseguir fazer esse balanceamento. E daí a Venina aí também concordou, né, com a Nath. E a gente precisa saber interpretar, né? Não é só que nem resultado ter os números, né? Que é um número e pronto, tem diabetes ou não tem diabetes. Não, é muito mais do que isso. A interpretação desses dados, o que eles significam. Isso é uma coisa muito profunda, né? E o que a Natália falou também, de prognosticar não somente a doença oncológica, que eu acho que isso também é super importante, né? Prognosticar, determinar sobrevida ou determinar além daquilo. Então, muitas vezes o que a gente faz nesse processo de auxiliar na decisão de iniciar um tratamento ou não é pesar o que o paciente já tem de doenças antes daquilo e avaliar o tempo de sobrevida dele independente do câncer. Então, se esse idoso não tivesse câncer, por todos os outros fatores que ele tem, ele teria uma expectativa de vida de 10, de 15 anos. Ele tem 75? Sim, mas ele tem um shape, tem uma saúde no geral muito boa. E isso não é achômetro, isso é calculado, né? Para isso já existe inteligência artificial que é capaz de fazer isso, né? A gente alimenta a máquina com informações e a máquina devolve pra gente essas informações com números que são mais palpáveis. Então a gente sempre faz essa avaliação de prognóstico independente da doença oncológica, né? Ele tem uma doença oncológica em cima de uma pessoa que já tem uma carga de doenças altas ou uma pessoa que tem uma carga de doenças baixas. Isso também auxilia muito no processo de decisão sobre a escolha do tratamento, né? Aquele paciente, ele vai ter muito benefício de ser tratado ou ele é um paciente que vai ter pouco benefício de ser tratado porque ele vai só ficar 6 meses, 1 ano recebendo medicação, indo em intervalos muito curtos ao hospital, e o tempo que ele vai ganhar de vida, ou a qualidade que ele vai ganhar de vida, talvez não faça sentido para ele, né? Talvez. Sim. A gente precisa sempre decidir isso em conjunto. Mas isso, o prognóstico tem muito a ver também com as outras doenças juntas, com essa carga de doença anterior. Uhum. E você falou também o como pode atuar
não só na prevenção de alguma complicação, na decisão terapêutica de o que seria mais adequado, em que dose, em que momento, a relação com o paciente, com a família, para alinhar as expectativas, fazer uma individualização do cuidado, ter uma visão ampla para conseguir ver o que pode ser do câncer, o que pode ser de outras doenças e o que não tem, não necessariamente é doença, né? Que a gente também vê coisas que simplesmente como lidar com o dia a dia, né? De cuidado. E uma coisa muito legal que eu acho que muita gente talvez não conheça, é isso que você falou no pós-câncer, né? Porque mesmo um paciente que tem cura total, né, que não tem mais sinal de doença, e mesmo os pacientes que não têm a cura total, que convivem com a doença como uma doença crônica, como uma doença que você tem aí ao longo dos anos, você precisa reinserir eles na vida, né? Porque a gente sabe que principalmente câncer que tem muito comprometimento, seja de funcionalidade, seja emocional, né, espiritual. Então isso acaba afetando muito como a pessoa vê a sua vida, como se reavalia, as suas relações, às vezes até o propósito de vida, e daí a reinserção e a adaptação desse novo eu, né? Que a gente sabe que a cada momento da vida, a cada obstáculo que a gente tem da vida, o mínimo que seja, a gente acaba meio que nascendo uma nova pessoa, se reinventando. Sim. E o momento de uma doença que muitas vezes tem esse impacto, mesmo que não tenha sido um câncer grave, às vezes tem um estigma grande e você acaba tendo que se reinventar de uma forma maior, e que na hora que você precisa se reinventar para conseguir lidar com todas as adversidades do dia a dia, acaba sendo muito importante a gente ver realmente essa pessoa como um todo, né? E da pessoa conseguir refletir um pouco, tanto quando a sua condição, o como se relaciona com o seu corpo, o como se relaciona com os seus pensamentos, com as suas emoções. E a com a sociedade também é uma coisa muito forte e costuma ser desafiada nessa fase, principalmente quando tem algum sinal de risco de vida. A gente acaba entrando em contato com o que é de mais profundo dentro da gente, às vezes se questionando o que significa, o que não significa, se apegando a coisas maiores, né? Vendo que pode ter coisas maiores do que nós mesmos. Então, a questão da espiritualidade acaba sendo muito forte, né, nesse momento. Então, tudo isso, né, acaba sendo essa forma de visão ampla, né, de conseguir adequar as expectativas e a esperança e o que é importante para cada um. E olhar o indivíduo que está por trás da sombra daquela doença, né? Que acaba ainda estigmatiza muito, né? E acho que dentro dessa geração de idosos que a gente tem hoje, eles conheceram a doença como uma doença muito ruim, né? Que muitos não conseguem nem falar o nome. Talvez com as próximas gerações de idosos isso não pese tanto, né? Mas essa geração de idosos que a gente tem ainda reconhecem o câncer como uma doença muito ruim, como um quase sinônimo de morte. Então eu acho que é uma reinvenção mesmo de passar por tudo isso, desde o momento que recebeu o diagnóstico, por ter passado durante todo o tratamento, e agora, né? E agora sou eu no mundo depois de ter passado por tudo isso.
qual é a minha missão? Eu sempre falo isso, né? Qual é a minha missão agora, né? O que eu preciso cumprir de créditos ainda, né? Depois que eu passei por tudo isso. Possibilitar que o paciente, né, procure por todas essas áreas da vida dele é muito importante, né? Eu acho que a gente, como profissional de saúde, a gente precisa, de alguma maneira, incentivar mesmo que ele não foque tanto só nessa parte do corpo, né? Mas que se permita reconhecer fragilidades da mente, do espírito, porque tudo isso vai interferir no processo, né? Tanto do tratamento quanto nesse pós-doença, né? Como é que ele vai se reenxergar e se readaptar no mundo. Então, a gente fala, ele perde um tempo de vida, né? Ir até o hospital, tratar. Então, são horas e horas do dia, da semana, durante meses, às vezes até durante anos. E esse tempo fica livre depois, né? Então, como é que a gente pode auxiliar nessa reconstrução de rotina, de cotidiano, de qualidade de vida, né? Isso da questão de reinventar, já puxando o que a Nath falou, eu gosto de falar sobre autobondade, né? E às vezes a gente pode falar, não, aproveita o câncer, porque daí você vai ser o sobrevivente, né? O vencedor. Nem todo mundo está preparado para isso, né? Na verdade, no momento da nossa vida está tudo bem, né? Então, Sim. A gente sabe que mesmo o paciente idoso com câncer, ele também pode se preocupar com coisas ditas supérfluas, digamos assim, né? Mas que acaba afetando ele também. E que às vezes ele também não consegue dar conta disso. E também está tudo bem. Sim. Por isso que uma das funções que a gente tem como profissional de saúde, e por isso que a gente inclui tanto a família e os cuidadores, é justamente de acolhimento. Porque eu gosto de falar que a bondade, ela tem dois movimentos, né? Então, um quer acolher e o outro quer motivar, né? Então, a gente precisa desses dois lados. Então, tem gente que tá tudo bem, não consegue, vou incentivar, você consegue, você não teve um câncer que teve alguma coisa mais grave e daí mesmo assim a pessoa não quer sair de casa ou fica com medo. Às vezes não é o momento dela, né? Então, esse momento de acolhimento, para que ela consiga ter essa reinvenção no ritmo dela, né? Então, eu acredito que existe sim uma reinvenção, mas que cada um tem o seu momento e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Foi muito, muito bom. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa aí pra gente, mas eu gosto de trazer isso até para tirar. Eu acho que oncogeriatria e medicina integrativa é basicamente juntar todos os estigmas e preconceitos que existem em um lugar só. Sim. Né? Ainda mais a gente deu para ver que como a gente pode usar a medicina integrativa, e a gente não falou praticamente nada aqui de práticas integrativas. E eu gosto disso para deixar claro que a medicina integrativa não são só práticas integrativas, elas fazem parte, né? Então, as práticas integrativas, assim como qualquer outro tratamento dentro do paciente idoso com câncer, ele tem a sua finalidade, na maioria das vezes pode ser de acolhimento, de apoio, controle de sintomas. O que a gente acaba vendo mais acaba sendo a acupuntura, principalmente para náuseas, para controle de dor, ansiedade, yoga, meditação, também nessa questão de ansiedade e até mesmo dor. E a parte de suporte também. Mas o ponto principal que eu acho da medicina integrativa dentro desse contexto é isso, de interdisciplinaridade, a visão ampla e a individualização. Eu acho que são essas partes que a oncogeriatria acaba trazendo. Então, a visão integral, a saúde integral.
né? Isso mesmo. Essa questão de diálogo, a interdisciplinaridade mesmo. Diálogo, troca, visões diferentes sobre a mesma pessoa, incluindo a própria pessoa que precisa se enxergar, incluindo o acompanhante, o cuidador, e não só a parte médica e a parte de profissional de saúde. Isso eu também acho. Isso é o que me encanta em qualquer parte da medicina. É possível fazer em qualquer parte da medicina, mas dentro da geriatria, e agora especificamente dentro da oncogeriatria, eu vejo que isso é muito forte. E isso colabora para que o paciente tenha o melhor desfecho possível, né? E o desfecho possível não é viver 10 anos a mais, não é terminar o tratamento correndo no parque, não. É o desfecho individualizado, mas baseado numa avaliação com metodologia, com organização, com um processo estruturado, né? Não é o achismo, não é tudo aquilo de estigmatizante que se fala sobre o cuidar do idoso, né? É estruturar o cuidado. Eu acho que essa é a nossa missão, assim como essa geração de geriatra e de médicos integrativos, ou falar sobre saúde integrativa. É mostrar que é possível estruturar e fazer isso de forma cada vez melhor, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Sabe que eu tenho muita admiração por você, como amiga, como colega, como profissional, como pessoa. Você é uma pessoa que tem já dentro de você essa visão ampla por todo o carinho e cuidado que você dá com os seus pacientes, com como você quer sempre ser melhor e fazer o melhor com seriedade, né? Então eu acho que isso é um maior presente que você pode dar para todos os seus pacientes e cuidadores e familiares e tudo. E eu acho que é isso. Então eu gostei muito de Foi muito falar bom, com você Pri. aí, a gente fazer a nossa live aqui. Foi muito legal. Aprendo demais com você, Pri. Mesmo. Você apresentou para mim essa área da saúde integrativa e realmente é um campo muito, muito grande de aprendizado pra gente. Muito, muito obrigada por tudo, viu? Sim, e obrigada a todo mundo que assistiu aí, Sim. comentou. Aí falou parabéns, meninas, conteúdo de alta qualidade. Né? Gente, quem tem amigos a tem gente tá. tudo. Obrigada, Pri. Muito, muito, muito obrigada. Você é demais. Esse espaço tá muito legal. A gente tem acompanhado as outras pessoas que você tem trazido e tá mostrando para as pessoas o saúde integral, falando sobre medicina integrativa de uma maneira muito leve, ensinando a gente de graça. Muito bom, muito obrigada, Pri. Obrigada, e daí a gente vai fazendo mais aí encontros. Sim, muito obrigada. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.